Pessoal, primeiro os aspectos com relação a compliance, tá? A gente vai ter o PQO vai provavelmente até visitar fisicamente o escritório, tá? Quem não sabe, eu já explico bem certinho. E a gente andou fazendo uma revisãozinha de compliance junto a redes sociais, etc., do pessoal. E a gente teve um caso grave de infração a compliance que resultou no desligamento de uma pessoa dentro da Apollo. Então, por favor, esse treinamento é de extrema importância, tá bom? Por favor, preste atenção em tudo. Vamos lá. Primeiro, termos proibidos. Nunca se coloquem com os seguintes termos: especialista, analista, gestor, planejador, ou que trabalha com sucessão, ou que é parceiro do Safra. Esses são termos vedados pela instrução normativa que rege nossa profissão. Tá? Nós somos assessores de investimentos. Vocês não podem usar o termo especialista em investimentos, ou gestor patrimonial, ou planejador financeiro. Nenhum desses termos é permitido pela CVM a utilização, tá bom? Por quê? Porque esses termos levam a erro na percepção do serviço por parte do investidor. Ah, mas a gente tem a PJ2 e a gente faz tudo isso, tem área de sucessão, tem planejamento, tem de tudo. É verdade. Só que você representa a Apollo Investimentos, você não pode usar esses termos. É vedado pelo compliance, tá bom? Também não pode colocar o termo parceiro. A gente viu essa questão até em um outro escritório que acabou de entrar no Safra, a gente viu lá parceiro oficial Safra Invest. Parece patrocinador de Copa Libertadores, né? É proibido, tá? Você tem que usar sempre que o escritório é credenciado ao Safra Invest, ao Banco Safra. Tá bom? João, o termo consultor também. Verdade. Consultor também não pode. Bem lembrado, Gustavo. Tá bom? Pessoal, isso daqui é extremamente importante porque dá apontamentos no PQO. E são o número de apontamentos que geram a punição à corretora, ou escritório ou ao assessor, tá? Então, isso João, daqui é bem simples, pode perguntar, fique à vontade. termos em inglês também, tipo Finance Advisor, também não pode, né? Também não pode, está no próximo slide, muito bem colocado, Guilherme. Tá? Com relação a redes sociais e ao seu cargo, sigam o exemplo do Arthurzinho aqui, ó. Assessor de investimentos na Apollo Investimentos. Ah, posso pôr sócio e assessor de investimentos para dar aquela, ficar mais bonito, assim, dar aquela presença? Pode. O que você não pode fazer? Isso daqui, ó. Financial Advisor ou Private Banker na Apollo Investimento. Você não é banker, você não é financial advisor, você é assessor de investimento. É esse o termo que dá para usar. Até a CVM liberar o termo assessor de investimentos em dezembro de 2018, a gente tinha que usar agente autônomo de investimentos. Então, vamos comemorar que já é uma evolução aí, tá? João, João, Oi? tem alguns assessores que têm algumas certificações de complemento de conhecimento, tal, por exemplo, o CEA, e eles têm a certificação. No entanto, eles sendo assessor de investimento e estando na Apollo, eles têm que tirar a palavra especialista ou consultor, mesmo assim. Exato, não pode. Você pode colocar Arthur Gustavo Bueno, vírgula, CEA, vírgula, CGA, vírgula, CFA, vírgula, CFP, vírgula, RIA, vírgula, tudo. Tá? Todas as certificações do mundo. Mas você não pode pôr consultor, especialista, não sei o quê, e assessor de investimentos. Tá? É vedado esse termo. Por favor, não utilizem nenhum desses termos para vocês se colocarem dentro do que fazem, tá bom? Mantenham assim, ó, assessor de investimentos. Ah, mas é muito simples, não dá o status que o termo Financial Advisor dá. Pois é, mas também não dá multa, né? Financial Dá Advisor dá status, multa e dá desligamento.
né? O que dá Então, status é a sociedade e bastante custódia e dinheiro na conta. Isso dá bastante status. exatamente. Status é você entrar num carro de 300 mil e sair andar por aí, tá? Então, cuidem muito com redes sociais, por favor, pessoal, tá? A gente teve casos assim, eu até peguei esses casos específico porque eu lembro que foi justamente esse caso que teve um problema no passado dentro do Apollo, e aí, como eu sei que a pessoa envolvida tinha saído, eu pensei, com certeza agora ela voltou a infringir o compliance, né, porque tinha mudado por meu pedido. E bingo, daí eu fui lá e tirei a print e coloquei aqui para vocês, tá? Então, por favor, utilizem os termos corretos pelo bem de vocês e da empresa. É coisa simples, é coisa básica, tá bom? Cuidados no dia a dia. Isso daqui foi um pedido que foi feito para nós com bastante ênfase e eu vou passar para vocês, tá? Conversas sobre produtos, venda de produtos, acompanhamento mensal, faz via ramal gravado. Eu sei que é um saco usar o ramal gravado e tudo mais e blá blá blá, mas é regra do jogo e foi um pedido pessoal do Davi, porque a gente deve se atentar a explicar os riscos para os clientes de modo que fiquem cientes de tudo antes do ok, tá? O cliente precisa estar ciente dos riscos de todas as aplicações. Então, conversas específicas sobre produtos. Doutor, abriu o Dália, tá? Liga do ramal gravado. Fala para ele, abriu o Dália, o fundo tem as características, a volatilidade 12 meses é assim, é um fundo de bolsa que tem posições internacionais também, e a gente acredita que cabe na tua carteira, né? O cara vai falar, pô, já conheço, não, vamos mandar assim, vou mandar tanto, e manda para ele, fala, tô te enviando no WhatsApp ou no e-mail um comparativo com o Ibovespa, com o CDI, com o IPCA, sei lá, aí você monta ali o comparativozinho rapidinho, na mais retorno, tira print e manda para o cara, tá? Mas expliquem dos riscos, expliquem da volatilidade dos produtos, da carência do produto, tá bom? E, por favor, por ramal Principalmente, gravado. pessoal, sejam muito claro no que se diz respeito a ativos que não saem antes do vencimento ou que possam sim ter um mercado secundário, mas expliquem do risco, do ágio, do deságio, que pode Exato. acontecer, etc., porque isso dá muito problema. Mercado secundário, você não promete saída para o cliente. Falar, esse produto é 10 anos. Mas tem saída? Tem sim, a gente sai, com certeza. A gente até consegue sair, mas tiro com certeza, fala, depende da liquidez do mercado para ter saída no secundário. Normalmente a gente consegue saída, só que as condições são de mercado. O que isso significa? Significa que se o juro futuro tiver mais alto, ele vai ter um deságio. E se o juro futuro tiver mais baixo, for um título IPCA mais taxa ou um título pré-fixado, ele vai poder sair possivelmente com ágio, com ganho a mais do capital. Mas vocês não prometem taxa de jeito nenhum, não prometem nada nesse sentido, tá? A gente está agora tendo que resolver uma pica de um assessor que já não está mais na empresa, que ele prometeu saída sem deságio para o cliente num produto que não tinha liquidez. Agora o cliente está louco querendo processar a gente porque o cara enviou um áudio de WhatsApp, esse cara cortou o áudio, manipulou para ficar dentro do termo específico que ele queria e quer usar contra a gente agora, tá? Então, a Apollo pode acabar sendo punida por uma cagada de um cara que, tem nada a ver com a gente isso daí. Inclusive, a custódia nem com a gente tá. Então, conversas sobre produtos realizados em ramal gravado para a gente poder ajudar vocês. Mas eu errei aqui na primeira conversa, eu falei uma bobagem sobre o título. Não tem problema. Liga para o cara depois e fala,
lembra que eu te falei tal coisa? Então, putz, passei a informação errada, o certo é isso. Não tem problema errar. O problema é você falar uma bobagem, prometer uma coisa errada e ninguém ficar sabendo, a gente só ficar sabendo disso daí a hora que der merda, tá bom? Então, por favor, tomem cuidado com isso. Quem ia Ô, João, perguntar? como é que eu uso o... Bom dia, desculpa. Como é que eu uso o ramal gravado? Gustavo, Fabião? Com vocês aí. Renato, eu acho que você não está liberado ainda pelo cockpit e tudo mais, o Safra, né? Não tô, Gustavão. Isso. No caso, Tá. quando você tiver tudo certinho dentro do Safra, o contrato com o cockpit, automaticamente o Fábio vai liberar seu e-mail Polo Investimentos e o seu ramal gravado. Aí o Fabrício vai entrar em contato contigo para te passar qual aplicativo você deve baixar e os códigos de acesso para você cadastrar com o seu ramal certinho e poder utilizar. Pô, legal, obrigado, viu? Aí Pessoal, quando você liga para o cliente recebe a ligação como se fosse do telefone fixo da Apollo. isso. E tem Perfeito. a gente vai colocar sempre agora como se fosse um telefone fixo do local onde você está, tá bom? Se você liga para um cliente, eu estou em PG, ligo para um cliente de São Paulo, que é DDD 11, a gente vai mudar a nossa estrutura de ramal para aparecer que eu estou ligando de um DDD 011 para o cliente, a partir do meu telefone, mesmo sendo meu celular em Ponta Grossa. Tá bom? A gente está fazendo essa modificação dentro da estrutura de ramais para que os clientes atendam mais os assessores. Uma coisa importante também, dentro do ramal gravado, você tem que colocar sempre o 0, o código da operadora do cara lá, do DDD dele, por exemplo, 011, e o telefone. Tá? Não precisa colocar 04111 porque é datinha, ou 02111, coisa assim, não. Nem telefone direto. Né? Se você colocar o telefone direto, não vai conseguir. Tem que fazer 011, ou 014, ou 019, ou 042 e o telefone do cliente, tá? Beleza? Isso daí é o principal problema da utilização do ramal gravado, costuma ser esse daí. Então, para atender os clientes, no dia a dia, mas dá para mandar uma mensagem no WhatsApp, conversar com o cliente no dia a dia? Sim, só que é coisa importante, vai envolver ordem, vou te mandar tal coisa e tal. Dá uma ligadinha no ramal gravado, mantém isso dentro do auditado para mostrar que vocês estão fazendo o trabalho certinho, tá? Tá bom? Ô, João, no caso, Sim. por exemplo, eu tenho 2 clientes que são médicos, eles nunca podem atender, às vezes eles mandam uma mensagem no WhatsApp falando que vai enviar dinheiro para aplicar em determinado produto. E eles nunca conseguem, eu tento ligar para eles, eles nunca conseguem atender. Nesse caso, registra por WhatsApp, beleza? Registra o WhatsApp e encaminha um e-mail confirmando, uma coisa assim, só para você ter um registro oficial, tá? Tá. Entendeu? Tipo, copia lá, encaminha. Doutor, conforme a gente conversou sobre os investimentos no WhatsApp, estou te mandando aqui a lâmina do fundo, como mandei no WhatsApp, para você manter registrada. Entendeu? Você não conta para o cara que você está fazendo isso daí para ter o registro oficial da conversa. Você só encaminha ali para manter registro para ele e para você também, né? Para a gente não perder o fio da meada aqui da conversa, tá bom? João, bom dia. Uma lembrança também em relação ao conteúdo dos e-mails que nós enviamos para o cliente, falando em e-mail, né? Principalmente agora sobre offshore, trust, separar isso em relação a Polo Brasil, enfim, conteúdo que é monitorado nos e-mails, né? Você não pode oferecer investimentos offshore através do teu e-mail Apollo Investimentos, tá? Na verdade, como que vai funcionar a estrutura de offshore? Antes que todo mundo saia vendendo offshore e faça uma publicação no LinkedIn, no Instagram e tudo mais. É assim, a gente está abrindo a offshore lá fora, vai ter um número de telefone lá fora, porque você não pode oferecer dentro do Brasil investimentos no exterior. E aí, o que a gente faz? A gente faz um contrato com a Apollo Investimentos como uma empresa de apresentação dessa empresa offshore. Aí vocês podem apresentar
essa empresa, e essa empresa que vai estar sediada lá fora, tem um número de telefone lá fora, que eu vou estar respondendo por esse número de telefone, explicando e tal, vai conseguir trazer esse conteúdo adequado, tá? Mas troca de e-mails, etc., não pode ser pela Apollo Investimentos, porque senão é infração ao compliance, tá bom? Existe uma série de regras que não fazem sentido no Brasil, existe um monte de lei torta, mas é lei e, infelizmente, a gente tem que seguir por mais medonho que seja. Então, para falar de offshore, você vai utilizar, vai se colocar como apresentador da estrutura lá fora e vai usar o e-mail Apollo Brasil, tá bom? Um ponto extremamente relevante, pessoal: criação de materiais por conta. A gente teve recentemente 2, 3 casos aqui que foram, alguns foram bem leves e outros foram bem pesados, tá? Primeiro, todo e qualquer material oficial da Apollo Investimentos, de apresentação do assessor, uma palestra, etc., precisa obrigatoriamente passar pela nossa área de marketing e o aval do compliance comigo ou com o Gustavo Radoski. Então, por gentileza, não criem materiais por conta sem ter conversado com o nosso marketing. Seja palestra, seja curso, seja o que for, porque vai haver problema aqui, tá bom? Ah, mas eu gostaria de montar um curso independente e tal, tudo bem, mas deixa a gente validar para você para não dar merda no compliance. A gente teve recentemente alguns casos onde um assessor criou um material e encaminhou para a gente, vou publicar e tal. Opa, pera aí, segura aí que está tudo errado, né? A gente foi lá, revisou, está terminando agora, está deixando certinho e vai liberar. E vai ficar no padrão de imagem da Apollo, vai ficar tudo certinho e o assessor vai poder utilizar. Agora, teve um outro caso onde utilizaram foto de gente que morreu numa palestra, né, de tragédia, tipo o time da Chapecoense, e simplesmente fizeram a palestra, apresentaram e depois a gente ficou sabendo. Isso daqui é uma infração gravíssima e traz um risco de imagem muito grande para a empresa. E aí, logo na sequência, a gente descobriu uma outra coisa que foi o que justificou a saída dessa pessoa, que foi, ela criou uma filial da Apollo na internet, no escritório que já existia, mas ainda não tem CNPJ, portanto, a gente não colocou no Google, porque você só pode anunciar a filial publicamente quando ela tem CNPJ e está no contrato social validado na CVM. Então, foi por conta, fez isso e colocou o próprio celular como número de contato da empresa. Esse contato não é gravado, não é autorizado e a página não era autorizada. A nossa sorte foi que o PQO estava fiscalizando só o Safra, ainda não tinha começado a fiscalizar a Apollo. Tá? Eu achei que já estava fiscalizando a Apollo, aí conversei ontem com o Compliance, deve iniciar fiscalização em abril, talvez até com visita física, dado o porte do escritório. Tá bom? O que é o PQO? Tá? O PQO é a área operacional da Bolsa, lá e que ela tem uma área chamada BSM, que é a Bolsa Supervisão do Mercado, que anda em conjunto com a CVM e tem é como se fosse uma terceirização do poder de fiscalização da CVM, tá? Então, a Bolsa faz esse trabalho de fiscalização das corretoras, dos bancos e também dos escritórios de investimento. Tá bom, pessoal? Eu sei que esse é um call chato, né? A gente só está falando de não e de restrição e tudo mais, mas tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão, porque é grave. Eu já vi casos, por exemplo, nosso escritório já tomou multa uma vez de R$10 mil, porque
houve denúncia falsa sobre um corretor de seguros nosso, e aí ligaram do compliance e fingiram que era cliente e foram instigando a falar algum termo não autorizado, tá? E aí, como foram instigando a falar algum termo não autorizado, quando deu 10 minutos de áudio, a pessoa falou que era assessor antigo na Apollo. Só que ele era corretor, ele nem sabia dessa regra. A gente tomou uma multa de R$10.000, tá? Por causa, originada numa denúncia falsa de alguém que saiu da empresa e estava puto. Então, tome muito cuidado com os termos utilizados. Tá bom? Todo mundo que é assessor... Oi? Sim? A minha dúvida é a seguinte: a gente sabe dessas regras, como você bem disse, são leis, a gente tem que seguir, mas a gente sabe que o mercado, muitos outros companheiros de profissão em outras casas, outros escritórios não seguem. Para a gente ter um mercado mais ético e justo para todos, seguindo essas leis, qual que é o caminho para a gente denunciar, ou a gente denunciar mesmo casos que a gente vê que está fora do compliance, seja safra, seja fora? Site da CVM. Tá? Perfeito. Se for safra, passa para mim que eu mando para o compliance, tá bom? Não precisa expor dessa forma, né? Porque aí a gente vai trazer o PQO para dentro e a gente pode apanhar junto, tá? Porque aí os caras, porra, olha a quantia de denúncia dessa porra aqui, e chega lá no safra com os dois pés na porta e sai metendo multa em todo mundo, né? Então, caso do safra, me encaminha que eu mando para o compliance, e o compliance já conversa com o escritório e já resolve. Se vem fora de terceiros e tal, aí para fazer denúncia é via site da CVM, tá? Tem uma área de regulados no site da CVM e dentro dessa área de regulados tem uma área de denúncias, críticas, sugestões lá de contato com a CVM. Perfeito. Obrigado. Bom, pessoal, mais alguma dúvida aqui? Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bem, no meu caso, que eu não sou assessor nem nada, eu ligo, né, justamente para possíveis clientes. Tem alguma coisa muito grave que eu não possa falar, né? Porque o cliente sempre pede uma explicação, como é que é o nosso trabalho e tal. Tá, você não tem restrição, você só não pode se colocar na posição de assessor. Você pode falar que trabalha na Apollo Investimentos, que está ligando em nome do fulano de tal, assessor de investimentos da Apollo, para marcar uma reunião e apresentar o nosso trabalho. Entendeu? Esse é o modelo ideal, assim, para você não ficar exposto dentro do compliance e não ser interpretado como um assessor ilegal. Beleza. Tá bom? Aí, mas eu queria uma apresentação e tal. Lembrem lá no apolloinvestimentos.com.br/apresentacão. Tá aqui. Esse link tem a nossa apresentação institucional que pode ser enviada para os clientes, tá? O livrinho, que já tem bem mais conteúdo e tudo mais, que vocês já têm em mãos. Me contem, todo mundo já está com os livrinhos em mãos, né? Foi enviado para todo mundo e tudo mais, certo? Sim, João. Tá, beleza. Então, esse livrinho você pode usar na apresentação pessoal com o cliente. Mas você não pode mandar essa apresentação para o cliente, porque ele tem as outras áreas da empresa que não estão... porque aí a gente está falando da Apollo Brasil, né? Crédito, câmbio, sucessão, etc., é tema da Apollo Brasil, tá bom? E não pode, pessoal, uma coisa bem relevante, não pode dizer que é grupo econômico ou empresarial. Porque o nosso grupo empresarial é composto por essa empresa, por essa, por aquela, não pode, tá? Fala só de investimentos
e com o cliente tem os outros produtos, beleza, a gente vai explorar, vai trabalhar certinho e tal, mas é melhor não ficar expondo que a gente tem várias e várias empresas e que a gente tem isso, que tem aquilo, blá, 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 para não passar a sensação de que a gente está falando de grupo econômico, dado a restrição ao termo grupo econômico da CVM, tá bom? João, e quando o cliente questiona a primeira reunião, principalmente agora que está sendo sempre online, você está dentro do... E para minha PJ, mas isso e aquilo, a gente pode falar, eu costumo falar assim, olha, sim, como a gente está dentro da estrutura do Safra, que é um banco, a gente consegue também trabalhar com as outras soluções. Sim, a gente consegue, mas a inclusive gente tem gente dedicada a isso, né? Sempre falo que a gente tem os especialistas que sabem de cada área, que aí não é comigo, mas que sempre eu sou a ponta. Tá, beleza. João, uma dica do Heckler, ele falou para vocês falar para o cliente, a gente pode atender na área de investimentos e nas demais áreas conforme eu vou te conhecendo. Então, não fica específico, dá para dizer assim? Isso. É uma boa saída, tá? A gente pode falar que a gente atende ele dentro da área de investimentos e que a gente tem também outras empresas que cuidam das áreas de seguros, câmbio, empréstimos e o que mais o cliente precisar, né? Mas fica claro que são outras empresas, né? A gente tem lá os especialistas, se tiver necessidade, você vai passar o contato dele para o responsável dessa área para entrar em contato e avaliar as necessidades e tudo mais, né? Mas o teu trabalho é de assessoria de investimentos, tá bom? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para a gente não falar, a gente tem tudo aqui, a gente de fato tem tudo, mas o termo tenho tudo aqui, consigo te atender de tudo que é jeito, com o planejamento, com a sucessão, com isso, com aquilo, a gente fala isso, mas presencialmente com o cliente, tá? A gente fala isso, mas não com ramal gravado, a gente fala isso, mas não dentro de um ambiente monitorado por questão de regra, tá? A gente faz isso, todos os escritórios fazem isso, todos os escritórios têm uma PJ2 e tem um trabalho mais amplo. A regra está sendo revista, a regra está atrasada e está errada. A própria CVM tem ciência disso. Mas, até que a regra seja modificada, a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente utiliza, tá bom? João. Então... Sim? Não, o meu ponto rapidinho é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado também com a questão do imposto de renda, da renda variável, né? Sim, a gente não pode abordar que é da Polo Investimentos. Tomar cuidado também de não circular essa informação pelo e-mail da Polo Investimentos e tudo mais. Né? A gente tem, você pode falar a verdade. Qual que é a verdade? A gente tem contratado uma equipe terceirizada de contabilidade que faz o imposto de renda em ações e mercados futuros, em renda variável em geral, para os nossos clientes, e a empresa que banca se ele detém um volume que justifica esse trabalho, tá? A partir de determinados X reais em carteiras recomendadas com a Apollo paga essa equipe contábil e, se não, a Apollo passa o contato e o cliente pode contratar com um grande desconto por ser cliente Apollo, tá bom? Lembrando que a gente tem que centralizar o cliente conosco para fazer esse trabalho. João, eu acho que até... pontuando aí, eu acho que é até interessante, em vez de falar que a gente paga, a gente consegue isentar o custo dele, porque daí não remete que está assim no nosso bolso, remete que é tipo um acordo com a calculadora. Sim. Ô, João, eu não costumo levar para o cliente esse valor mais aí, porque eu acho que se ele vai entrar já com alguma carteira recomendada, por mais que ele não entre com o valor necessário para atingir o 100%, eu acabo bancando do meu bolso o resto para o cliente. Eu acho que vale a pena, correto? Ao invés de ter que expor que a gente vai dar um desconto para ele, etc., para obrigar o cara a operar com a gente 100%. Então, justamente para operar 100% conosco, aí a gente acaba bancando, né? O que ele não consegue é ter o nosso desconto ou ter a isenção total de custos.
enquanto ele está operando no BTG, na XP e também com a gente. Daí não faz sentido, né? A gente arcar com um custo para o cara deixar dinheiro no concorrente não cabe, né? Não faz sentido, tá? Então, só tome cuidado nesse aspecto, tá bom? Bom, só para ficar claro, desculpa, com a equipe do Rio, até porque todo mundo é novo, né? Aqui todo mundo começou como assessor agora, quer dizer que estão na abordagem. Por exemplo, você está fazendo uma abordagem numa empresa para falar sobre investimento e como pessoa jurídica. Como você sugere que seja essa abordagem? Como você falou, é compliance, de repente, uma abordagem ampla em crédito. Como é que isso deveria ser, então, para a gente ficar dentro do compliance? Eu não consegui entender. Você pode falar que tem duas empresas com vínculo dentro do Safra, e que a gente faz assessoria, que a Apollo Investimentos é o nosso escritório de assessoria em investimentos, mas que a gente tem pessoas dentro dessa segunda empresa que fazem toda a parte de crédito, câmbio, avaliação de benefícios, etc, etc. Tá? A única coisa que a gente tem que deixar claro que existe uma segregação, tá? E não falar o termo grupo econômico, né? Falar dentro do nosso grupo a gente tem. Não, tira esse dentro do nosso grupo, tá bom? Entendi. Então, quer dizer, dá para seguir com a abordagem, é só explicar que são empresas segregadas. É isso? Isso. Ok, então. Aquele termo plataforma aberta, quando a gente fala, ele fala sobre produtos e serviços financeiros de vários players. Isso já não faz com que o cliente entenda que existe uma segregação e são empresas diferentes? Não, isso daí não tem problema. Você falar que trabalha com uma plataforma aberta, com uma estrutura de open banking e tal, isso daí não tem problema, tá? Ok. Então fica fácil. Na verdade, falar que a gente é credenciado em vários locais também não tem problema. É bem complicado, né? Na verdade, você vai trabalhar, você confunde pra cacete o cliente, né? Bem fora essa parte aí de compliance, é bem complicado. Sei lá. Bruno, tá cortando o teu som. Oi, pessoal. Tomara que melhore logo. É comigo o problema ou é com vocês aí? Com você? Não, eu tô ouvindo bem. Eu não ouvi nada que você disse. João, é o Daniel. Oi, Daniel. Bem, João, fala um pouquinho aí sobre o termo de confidencialidade. Qual é a maneira correta de utilizar ele? O termo de confidencialidade é para que o cliente fique à vontade, tá? Como que eu utilizo? Eu falo para ele abertamente que a gente tem um compromisso tão grande com o cliente que a gente até cede um termo de confidencialidade de todas as informações dele. Ou seja, a gente garante que em nenhum momento as informações do cliente vão vazar de dentro da nossa estrutura, pois a gente tem acesso na mesa com digital, a gente tem toda uma estrutura de segurança da informação onde é bloqueado a retirada da informação, né? E isso nenhum outro escritório, nenhum outro assessor, nenhum banco oferece para ele. Então, eu utilizo isso de modo comercial, tá? Porque se você só chega com o termo, vou te dar um termo de confidencialidade, agora você me conta a tua vida. O cara já se assusta, né? Você fala, não, a gente tem um compromisso tão grande contigo que a gente até faz um termo de confidencialidade de toda e qualquer informação que você vai me passar, porque eu preciso entender toda a sua vida para a gente ver como a gente pode ajudar você a chegar nos seus objetivos. Legal. Mas aí, no caso, o cliente, ele tem que assinar para ter alguma validade ou a gente entrega para ele apenas? Não, ele não precisa assinar na prática, a gente só preenche com os dados deles e a gente assina e entrega, daí já tem validade. Tá ótimo. Obrigado, João. Bom dia, João. Thiago de Curitiba aqui, tudo bem? Oi, Thiago, tudo certo. Então, João, eu até falei com o Gustavo, se não me engano, foi ontem ou anteontem, sobre uma dúvida de compliance especificamente. Queria ver a tua visão aqui, deixar aberto também, caso sirva para alguém aqui da chamada. Quando a gente vai tratar sobre o fluxo de formalização das ordens, né, quando existem, por exemplo, os fluxos alternativos ao push, né, do aplicativo, como, por exemplo, formalização por e-mail e tal, eu posso deixar claro esse fluxo
através de um e-mail da Apollo Investimentos para o cliente? Tem algum problema de compliance quanto a isso? Não, tem que ser via Apollo Investimentos. Mas quem envia a ordem é a equipe da mesa, né? O assessor comercial não tem autorização de envio de ordem, porque a gente tem um software de aderência no envio da ordem. Tá? Existe um padrão específico de envio de ordem. Então, dentro da nossa mesa, eles copiam ali, pega no sisteminha, gera, copia a ordem, manda direto para o e-mail do cliente. Aí o cliente responde com OK, ele manda a partir do e-mail da Investimentos, que é quem deve ter a comunicação oficial e registro de ordens. Né? Se você mandar a partir da Apollo Brasil, a ordem é inválida, não serve. Tá? Tem que ser da Investimentos e tem que ser via mesa. Porque senão o assessor comercial que não tem essa ferramenta vai mandar uma coisa errada e aí vai colocar em risco todo o trabalho, tá? Porque você não pode, o investimento no Dália, ponto. Não, tem que ter qual é o fundo certinho, qual é o valor, qual é a liquidação do fundo, qual é a taxa de administração, prazo de resgate, tem tudo, tá? É um processo específico. Se for uma ordem de ação, tem que ter o preço, se é a mercado, se não é, qual que é o preço de referência correndo, qual que é, se é Petro 4, se é Petro 3, se é, entendeu? Se é fracionário, se não é, qual o código bolsa do cliente. Tem uma série de regras que a gente criou o software de aderência ao compliance e centralizou a emissão das ordens na nossa mesa, justamente para evitar erros e multas para o nosso assessor comercial. Tá? Nosso assessor comercial tem como foco abrir conta e trazer dinheiro. É esse o ponto. Beleza? Daí na mesa a gente tem um controle hoje tão grande. Hoje a gente tem um controle tão grande de estrutura de ordens que essa semana o compliance do Safra mandou uma mijada na gente, dizendo que a gente executou a ordem antes do aval do cliente e a gente voltou com eles, corrigindo eles, mostrando que o cliente tinha respondido 2 vezes e que a gente executou a partir da primeira resposta e não da segunda, portanto, a gente estava certo e o compliance errado. Tá? E eles concordaram. Tá? Isso daí, obrigado. João, isso daí é uma coisa bem séria, até eu acabo nem comentando isso nos diferenciais, mas é um diferencial muito grande, não só da mesa fazer as estruturas de carteira e tudo, mas isso de ordens é muito importante. É onde a maior parte dos escritórios pagam multa. É multa em cima de multa, porque assessor comercial faz as ordens, é ele que faz. Inclusive, existem manuais de compliance nas instituições, né, tipo o XP, por exemplo, para você fazer e executar. Já pensou captar o cliente, montar a carteira, e ainda enviar as ordens enfim. E aí você vai aplicar em renda fixa lá, tem que ficar monitorando o mercado, porque chega um momento que acaba e, cara, é foda pra caramba. Então, assim, isso que a Apollo tem e faz para a gente, concentrando na mesa, diminui muito o nosso risco, e dá muita escala para poder trabalhar, e o risco operacional não é do comercial, é da mesa. Então, não mande e-mail de registro de ordens para os clientes, porque tem padrões de envios. Exato. O assessor comercial da Apollo não tem autorização de envio de ordem, justamente para preservar o assessor comercial, tá? A gente desenvolveu esse software, a gente tem tudo pronto. Eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, não estou generalizando, mas algumas instituições já colocam receita para ela de multa de ordens. Eu paguei uma multa de R$12 mil porque eu enviei um e-mail de um CRA, e por causa de 1 minuto que eu dei OK no sistema e 1 minuto que chegou atrasado no e-mail, eu paguei 12 mil de multa, por causa de 1 minuto. Então, na época que eu não estava na Apollo. Então, é bem foda essa questão de envio de ordens. Toma um tempo do cão e ainda bem que tem a mesa, graças a Deus. Só para reforçar a pergunta do Thiago ali também, vocês estão me ouvindo bem? Sim. No caso ali, quando o Thiago me abordou, o que eu orientei, por exemplo? Nesse sentido, que nem ele queria explicar exatamente o fluxo da carteira recomendada e como é feito, por exemplo, as ordens. Nesse explicar exatamente o fluxo, o que acontece? Vai explicar que tem um software que faz a verificação, vê o que tem que mandar, não sei o que lá e tudo mais. Eu pedi para evitar mandar pelo e-mail da Apollo Investimentos o fluxo completo pelo seguinte: nesse explicar, se você explicar errado, por mais que a intenção seja boa, pode ter algum problema, porque o e-mail é auditado. Então, na hora de reforçar para o cliente, por exemplo, ele pediu por e-mail informação,
mais deixar claro para ele que as ordens serão enviadas por e-mail para ele autorizar nos dias de atualização, mas não tudo por completo, porque muitas vezes, sem querer, você pode citar algum termo, citar alguma coisa de forma errada e automaticamente cair no compliance. Exato. Para vocês entenderem como funciona o fluxo, o compliance tem um software que aponta, que pesquisa exatamente esses termos em redes sociais, em e-mails, em estruturas gravadas e tal, e aponta e faz os apontamentos. A partir dali, o analista de compliance vai ouvir e vai retornar para mim ou para outra pessoa dentro do escritório a demanda. Tá bom? Senhores, mais alguma pergunta sobre compliance? Oi, João. Eu queria voltar um pouco naquela questão das DARFs, principalmente para o pessoal que está começando agora, talvez não fique muito claro a questão da DARF sendo apurada mensalmente, mas a gente não tem nada a ver com a declaração de imposto de renda anual. Às vezes o pessoal vem perguntar, se a gente faz a declaração de imposto do cliente, não tem nada a ver com isso. Exato. A gente não faz declaração de imposto dos outros, tá? A gente não é contador. O que a gente tem é uma equipe contábil terceirizada como forma de trazer um diferencial para o nosso cliente. Ele não precisa se preocupar em apurar o próprio IR de bolsa, nem nada do tipo, que essa equipe que a gente tem contratada vai fazer para ele e a gente vai entregar a DARF e o acompanhamento de operações finalizadas. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai deixar claro que é segregado isso, não é isso? Exato. A gente tem uma empresa, uma outra empresa que a gente contratou para prestar esse serviço para o nosso cliente. Então, é um diferencial da Apollo, tá? Outra coisa extremamente relevante, não fazer... Oh, meu teclado tá uma porcaria. Relatórios. Pessoal, não pode, em hipótese alguma, fazer relatório, tá? Isso daqui é totalmente vedado. Você não pode fazer relatório de jeito algum. Pessoal, mas o Safra não entrega direito, eu vou lá e faço um relatóriozinho para o meu cliente da parte de bolsa. Não pode. Não pode, e esse é prato cheio para vocês se estreparem, tá? Por quê? A CVM presume que assessor que faz relatório, dado que as corretoras dão a estrutura necessária para o cliente acompanhar suas próprias operações, estão induzindo o cliente a erro e muitas vezes armando uma pirâmide financeira, mentindo nos resultados e coisas assim. Então, isso é extremamente grave, tá bom? Um ponto relevante aí de atenção. E agora, com a subida do SPI Online, que vocês receberam ontem a informação, a gente vai conseguir, não sei se vai ser já em D0 ou logo na sequência, mas a gente vai conseguir apresentar toda a rentabilidade da carteira centralizada, ter fluxo do saldo projetado, liquidação de custódia de fundo que vai vir e coisas assim, tá? Então, o SPI Online matava aí uns 70% dos problemas que a gente tinha de estrutura dentro do Safra. Beleza? João, posso só voltar um pouquinho para a questão do DR e complementar em duas coisinhas que eu acho que é muito importante. Pessoal, no discurso de vocês, deixem muito claro que a questão do cálculo de R não é responsabilidade nossa, mas a gente se dispõe a ajudar junto com essa empresa, o cliente e o contador, porque a gente sabe que eles têm dificuldade e muitas vezes não fazem esse controle, ok? Isso deixa claro que não é obrigação, deixa claro que não é a gente que faz, mas melhora muito a nossa imagem e credibilidade perante o cliente, porque a gente já está se dispondo a ajudar de um negócio que a gente nem tinha comprometimento com ele. Exato. Okay? É um diferencial competitivo, né? Exatamente. Então, esse discurso eu tenho utilizado, tem dado muito resultado, ok? Mas deixando muito claro esse ponto, até repito umas 2 vezes a conversa. E o segundo ponto,
Quando o cliente opera fora, primeiro que ele vai ter o custo, segundo que ele vai ter que ficar todo mês mandando nota de corretagem e o extrato da custódia dele fora. Já falo, cliente, vou ser bem sincero para ti, é muito trabalhoso. Vamos centralizar, porque acontece, a gente tem automatização do Safra com o R-Trade. Você opera tudo aqui, automaticamente você autoriza o Safra para fazer essa passagem de informação para R-Trade, todo começo de mês você recebe no teu e-mail, se teve dado falando um resuminho, para o final do ano tá tudo pronto. Não correr risco, não te atrapalhar no dia a dia, tudo mais, eu sei que teu dia é corrido. Pronto, o cara vai, faz a migração, tá tudo aqui, já era. Perfeito, exatamente isso, Gustavo. Pessoal, mais alguma dúvida? João, queria só fazer uma última observação da minha parte nesse tema, né? Até pelos anos que eu passei numa casa anterior, aí eu vi um problema que aconteceu, porque a gente trabalha com o nosso cliente, a gente tem um laço de confiança, um relacionamento de confiança muito forte, né? Então, muitas vezes, o assessor acha que pode acabar, poxa, mandando aquele WhatsApp descompromissado, mandando um áudio no WhatsApp, ou mandando um e-mail um pouquinho fora do padrão, mas a gente tem que lembrar que esse relacionamento de confiança é quando tudo tá bonito, né? Quando o céu tá azul. Pode chegar um ponto do relacionamento, e a gente viu isso acontecer na casa anterior, ali no mês de março passado, que o caldo torou na bolsa, né? Tudo azedou, o pau torou, o caldo azedou, né? E aí o cliente não vira mais teu amigo, ele pega essas informações que você mandou descompromissadas, fora de compliance, porque você tinha relacionamento amigável, e te come pelas beiradas, né? Eu vi isso acontecer, então só para tomar cuidado aí. Perfeito. Perfeito, a questão é bem do relacionamento versus compliance mesmo. Vocês têm sempre que estar aderentes ao compliance para se proteger, tá? Um exemplo disso daí que o Guilherme falou, no começo da minha carreira, eu vi um conhecido meu ser expulso da profissão, tomar um gancho de 3 anos na CVM e ainda por cima enfrentou um processo gigante, teve que ressarcir clientes porque ele cuidava de estratégias de renda variável para um grupo de magistrados, e aí os caras eram tão brothers que chegou uma época que ele já estava executando a estratégia que os caras seguiam e só pegavam um ok semanal. Foi só a estratégia dar errado para os juízes processarem ele e ele perder o direito ao exercício da profissão, tá? Bom, se você quiser, pode usar até o meu exemplo, o meu caso aí também, que tem cliente que age de má fé com o assessor. Exato, tem também. Tem cliente que já vem de má fé desde o começo. Desde o começo, qualquer deslize que você dá, ele usa contra você para ganhar dinheiro. Ainda mais e vem fingindo que é teu amigo, que é tranquilo, que é um puta cliente, tá? Então tem que seguir padrão de compliance para proteger não só o cliente, mas proteger vocês, tá bom? João, última coisa aqui, talvez está terminando, só para alinhar aqui. Nos treinamentos a gente sempre fala daquela planilha de evolução, de trazer o planejamento de seguro, previdência, até antes de falar de investimento, né? Porque isso demonstra preocupação e dedicação ao cliente. Nesse caso, assim, tem algum adendo que você acha que tem que ajustar ou está correto dessa forma, continua como está? Tá tranquilo. A gente coletar informações, colocar na planilha e entregar a planilha para o cara, para ele ver a própria curva de vida ao longo do tempo e tal, mediante determinadas premissas, não tem problema, né? O que você não pode é vender isso daí, né? Não, porque eu vou fazer o teu planejamento financeiro, tá? Você faz ali na hora, mas vamos ver como que seria a tua vida daqui para frente, dentro dessa... Vamos ver como que vai ficar com algumas premissas aqui, algumas suposições, como que vai ficar a tua vida daqui para frente, monta, mostra para o cara e fala, e com a nossa carteira sugerida aqui, tal, dá para fazer isso daqui, tá? Não tem problema, tá, Carlos, enviar a planilha do e-mail Apollo Investimentos, né? Você só não pode falar, segue seu planejamento financeiro que a gente construiu, blá, 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 tá bom? Na verdade, é meio sem lógica essas regras, né? Porque, veja, na parte de, tu não pode ser gestor de carteiras. Mas aí o agente autônomo retardado não pode ser gestor de carteiras, vai e monta umas carteiras porcaria porque não sabe montar e distribui. E aí não pode fazer planejamento, mas
tudo que você vai fazer tem que fazer planejamento, até abrir um negócio, tudo tem que ter um mínimo de planejamento. Então, por exemplo, você sabe onde você quer chegar, etc e tal. Então, isso é um planejamento, é uma palavra planejamento. Mas não pode usar planejamento? Meu Deus, então mas a gente não pode mudar a regra, né, Bruno? Entendo o teu desabafo também, concordo, mas a regra é a regra e é isso. É complicado, né? Bem esquisito, meio que desconversa, né? É incoerente, na verdade, se for analisar. Sim. Sei lá. Exato. Eu concordo com o Bruno. Não, todos concordamos. Todos concordamos com o Bruno. Na verdade, o João não tá passando isso para ser chato nem nada disso, mas porque ele está resguardando todos nós do risco de compliance, porque a instrução normativa 497 bota o assessor como zero direito, praticamente. Se a gente for olhar outras profissões... O assessor, pela norma, ele é o pastinha do banco, tá? Ele é o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido, tá? É assim que funciona a regra. A regra diz, você não pode fazer absolutamente nada, você é só um receptor de ordens e um apresentador de clientes para a corretora. Ponto final. Tirador de pedido, né? Exato, você é um tirador de pedido. Exato. E a regra está sendo alterada porque, obviamente, isso não é a verdade do mercado, né? E precisa ser alterada e vai ficar mais em linha com mercados desenvolvidos. Mas, independente disso, a gente vai ter que seguir o compliance, e o compliance serve para proteger vocês e proteger os clientes. E tem cliente mau caráter e tem assessor mau caráter no mercado. Então, segue o padrão para garantir que você e o teu cliente estão protegidos e todo mundo fica bem, tá bom? Tem uma pergunta técnica para te fazer. Por exemplo, quando você falou de sucessório e tudo isso, se esse agente autônomo de investimento, ele é advogado e tem uma especialidade, por exemplo, em sucessório, mesmo assim ele não pode falar sobre isso? Não, ele não pode falar como assessor de investimento sobre isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Por exemplo, como assessor de investimento, ele não pode falar. Exato. Ele pode falar que tem na PJ2 o cálculo de custo sucessório, risco e tal, e ele pode falar sobre lei de sucessão, ele pode falar com o cliente sobre o tema, mas ele não pode se colocar como, eu sou um especialista em sucessão, vou montar o teu projeto aqui, tá? Claro. Nossa, trocar ideias sobre o tema, trocar ideias sobre o tema, ok, né? Se colocar como um serviço que você vai prestar sendo assessor de investimentos, não. Importante, hein? Isso. Daí você, mas a gente tem, então beleza, vamos levar o pessoal ali, vamos levar a Andréia, o Solito, o Cadu, o Valkyrie e tal, para o bate-papo, entendeu? Nem que você monte e passe para eles apresentar, mas aí você está protegido, né? Perfeito. Tá bom? Gente, bom dia. Eu estou com uma dúvida aqui quanto ao nosso script de ligação fria, porque em algum momento a gente comenta, o Bruno passou para a gente essa semana um novo script, e aí eu não sei como falar isso, porque aqui ele fala, fomos o primeiro escritório credenciado ao Safra, é uma estrutura robusta, já que trabalhamos com planejamento financeiro, investimento e sucessão. Como a gente... Então, foi justamente esse ponto que eu falei que não era para usar. Então tá errado o script, pode cortar isso daí. Chegou para mim, acho que no marketing, esse script, e eu falei, corta isso e isso. Não pode usar o termo planejamento financeiro e sucessão. Você pode falar na conversa com o cliente a respeito. Fala, a gente consegue te dar um apoio no teu projeto sucessório e tal, porque a gente tem a PJ2 com especialistas nisso, mas você não pode falar que vai fazer o planejamento financeiro e a sucessão do cara, tá? Ainda mais em ligação. Nossa, eu fiz muito isso essa semana. Então, muda já. Foi por ligação gravada ou pelo celular? Eu só uso, para fazer as ligações da lista fria, eu só uso o aplicativo. Tem que usar só o aplicativo, tá? Para fazer o agendamento e tal. Vocês falar com um cliente novo e tal, o ideal é usar o ramal gravado, pessoal. Porque aí a gente consegue metrificar, a gente consegue encontrar os erros, a gente consegue ajudar vocês a melhorar. Não queiram
Não, vou fazer por conta aqui, que daí, se tiver errado, ninguém me enche o saco, né? Ou o João não vai ficar cagando na minha cabeça. Aí chega o PQO e o cliente do outro lado gravou e você vai tomar uma justa causa na profissão. Aí fica bonito, né? Que a gente está enfrentando um problema justamente assim hoje, de um assessor que não tinha um caráter lá 100%, que já saiu faz tempo da empresa, e que usou isso daí, e agora o cliente quer sair de um título que foi vendido para ele, e por mais que a ordem esteja certa, tudo certinho, blá, 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 o cara ligou do WhatsApp para falar não sei o que, para convencer o cliente, e o cliente gravou a ligação. E aí? Como é que fica? Entendeu? Provavelmente isso daí vai dar um processo na Polo que a gente vai redirecionar para o cara e o cara vai responder criminalmente. Porque ele infringiu a regra de compliance, ele infringiu a norma da empresa e ele prometeu coisa que não devia para o cliente. Não, mas só para informar, então, para vocês que essa semana eu usei em todas as ligações. É melhor errar de uma maneira que a gente possa te ajudar a melhorar do que colocar de uma maneira que a gente não tenha controle e não saiba o que está acontecendo. Tá? Lembrem que a gente é uma equipe e todo mundo responde solidariamente dentro da Apollo Investimentos como o seu patrimônio pessoal, porque a gente é uma sociedade simples. Tá? Isso é imposição legal. Tá? Todos os sócios respondem na pessoa física por a cagada de alguém aqui. Então, vamos tomar cuidado e vamos ser todo mundo aderente ao compliance. É muito sério isso. Já estou ajustando ali, mas na verdade é uma parte que tem ali. O resto está tudo certo. Esses dois termos, né? Beleza. Uhum. Tá bom, obrigada, gente. Solução financeira... Eu já mando para vocês ali como que fica corrigido. Bom dia. Solução financeira pode utilizar esse termo, tanto na área de investimentos como soluções financeiras no geral? É um termo vago, né? Você fala uma coisa que não diz nada. Sim. Porém, ele pode ou não? Teoricamente pode. Tá? Teoricamente pode. O compliance não vai vedar. É penumbra, né? Porque quando eu trago isso para o cliente, eu falo, atendo tanto na área de investimentos como soluções financeiras. Ele mesmo fala, você atende na área de seguro, de crédito, a gente tem soluções nesse sentido também. Então, é um bom termo, é uma boa forma, tá? É uma boa forma, né? Não é um termo vedado. Ainda bem, porque isso aí está no treinamento. Tá certo, então. Já estava preocupada, eu já estou olhando ele todo para poder pagar. Não, você tá mexendo aí, eu tô revisando tudo aqui, né? Porque, putz... Bruno, a gente tá ferrado, Bruno. O comercial aí, a gente tem que alinhar bem ao compliance, a área comercial, porque a gente sabe que o comercial é quem mais infringe os termos proibidos devido ao trabalho comercial. Pô. Você tem que fazer a venda, você tem que fazer o processo, né? E pela norma você não pode vender nada, você é só o tirador de pedido, como bem falou a Adriana. Mas um fator na questão da planilha ali, de planejamento financeiro. Eu tive uma dúvida essa semana, a gente pode orientar, o perfil do cliente geralmente é mais conservador para os investimentos, mas ele tem o objetivo de alcançar a independência financeira, baseada na realidade dele, ver a necessidade de aumentar, vamos dizer assim, a volatilidade, o risco, né? Eu posso orientar ele nesse sentido. Para você alcançar seu objetivo, você vai ter que, vamos dizer assim, se expor a risco. Eu faria de uma forma ambígua, tá? Porque senão você vê o que pode acontecer com isso no futuro. O que eu faria? Eu colocaria assim, para alcançar o teu objetivo, de duas uma, ou você vai ter que poupar mais ao longo do tempo, ou você vai ter que incorrer maiores riscos na sua carteira para tentar buscar esse alvo. Sim, sim. Por quê? Porque aí eu estou falando para ele, para manter o teu perfil, a gente tem que poupar mais para você bater esse objetivo. Ponto. Entendeu? Por quê? Se eu só falo que ele tem que correr mais risco, a CVM entende que uma carteira mais agressiva dá mais comissão, portanto, isso pode refletir o assessor está induzindo o cliente a fazer investimentos fora de seu perfil para ganhar mais comissão.
Então, é muito importante deixar claro que, cara, do jeito que você está fazendo, no teu perfil, não está dando certo porque você está poupando muito pouco. Exatamente. No caso, mas analisando nesse fator, a gente viu, eu não tenho como poupar mais, não tenho como ter um aporte maior, mas só esse valor. Então, nesse caso, o que aumentaria, a ajudar seria a rentabilidade. Então, vendo esses dois lados, exatamente. Então, é isso aí. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário que eu estou vendo até casa de análise agora vindo bater no agente autônomo. Na verdade, a gente tem o próprio mercado, fala que o agente autônomo está colocando produto para ganhar comissão, como o Jovem colocou. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é a profissão hoje mais cara, que paga a maior taxa, tanto que o escritório da Polo ainda tem um custo aí anual mais de 5 mil só para ter o escritório para a CVM, então a gente paga para ser fiscalizado, a gente paga além da taxa de fiscalização trimestral, o escritório tem que também ter o custo para a CVM mais 5 mil para ser fiscalizado. Então, justamente eles querem Exatamente. só uma faísquinha para poder... Exato. A gente paga esse absurdo para ser sacaneado por qualquer coisa, tá? Então, por favor, vamos nos proteger a empresa, proteger os clientes, fazer a coisa dentro da regra para garantir um crescimento sustentável, tranquilo, sem dor de cabeça. Tá bom? Beleza, pessoal? É isso aí da minha parte. Agora, posso aproveitar? Oi, sim, claro. Só para uma dúvida até para quem está entrando agora, o que na verdade a gente faria pelo e-mail Apolo Brasil e pelo e-mail Apolo Investimentos? Todo e qualquer relacionamento de conversa por que a gente tem 2 e-mails? Vamos lá. Investimentos é Apolo Investimentos. Seguros, sucessão, câmbio, crédito, etc., é Apolo Brasil. É a nossa PJ2. Correspondente bancário, representação de câmbio, toda a parte de seguros de previdência, é tudo Apolo Brasil, tá? A gente tem que manter essa segregação devido a questões de compliance. Tá? Na Apolo Brasil, você pode falar o que você quiser de sucessão. Na investimentos, você não pode. Tá? Apolo Investimento a gente só tem depois de que for registrado o contrato, né? Exatamente. Hoje o contrato está no cartório, já está tudo certinho, a gente só não subiu ainda na CVM, porque precisa de um ok da Receita Federal. E aí a Marina, semana que vem, provavelmente já vai subir o contrato na CVM, a gente já vai liberar os cockpits, os ramais gravados para o pessoal novo que está entrando, e aí todo mundo já ciente do compliance e tal, já está tudo tranquilo. Tá bom? Uma dúvida aqui, João, vou perguntar, que agora me surgiu aqui. Uma das coisas que é vedado a agente autônomo é questões de conflito de interesse, né? Porque você pode conhecer o cliente, sabe quanto ele tem de dinheiro, e você pode trabalhar com coisas, direcionar ele para coisas que te beneficiem de alguma forma. Então, tem que cuidar do conflito de interesse. Mas quando nós temos uma PJ2, a gente trabalha seguros de previdência, a gente sabe que ele precisa, não se encaixa como conflito de interesse? Não. Não se encaixa. Conflito de interesse é você fazer gestão ilegal, é você não ter o processo de Chinese Wall que a gente tem, esse tipo de coisa. O conflito de interesse é, por exemplo, o assessor montar uma carteira com 40% de COI e 20% de operação estruturada e 40% de NTNB de longo prazo de secundário para o cliente. Por quê? Porque visivelmente ele está fazendo coisas que para gerar comissão para ele. Tá? Isso é conflito de interesse. A gente tem Chinese Wall, a gente tem segregação de funções e atividades. Os assessores nem sabem quanto vai dar de comissão os investimentos. E quando quem ganha a comissão não é quem escolhe produto. Tá? E quando você tem... outra coisa que eu me lembro... pessoal, eu fiz 8 vezes a prova da Ancord, então tem algumas coisas que eu lembro. Sobre você não ter que ter vínculo a mais uma instituição, no caso a PJ2 em seguro de previdência não entra como uma outra instituição, aí não tem problema? Não, uma coisa, outra coisa.
a instrução 497 não regula a PJ2. A PJ2 é regulada por algumas normativas do Banco Central na área de Corban e na área de câmbio, e por SUSEP na área de vida e previdência. Portanto, então tá tranquilo. Toque o barco aí, pessoal. 497 não fala com a PJ2, tá? É por isso que a gente não pode se colocar como grupo econômico, porque a lei é diferente e o quadro societário é obrigatoriamente diferente, né? Porque a gente não pode colocar, por exemplo, toda PJ2, toda corretora de seguros precisa ter um sócio que tenha SUSEP, né, ou se for correspondente bancário, um que tenha Corban, enquanto na investimentos todos precisam ser assessores de investimentos. Então, elas não estão, as duas empresas, embaixo de um guarda-chuva master, né, por enquanto. Depois que a regra mudar, provavelmente vai acabar essa regra, porque a gente vai conseguir unificar as duas empresas embaixo de uma dona. Aí a gente vira grupo de fato, tá? Mas isso é uma coisa que está em discussão e ainda não está implementado, tá bom? Beleza. Treinamento de compliance é interessante a gente já fazer logo no início, na entrada do assessor, né? Que eu estou vendo aqui, estava olhando tudo, tem muita coisa específica, muito da função. E realmente é muito fácil, é uma casca de banana você Adriana, sair dessa. Ótima sugestão, a Marina acabou de me chamar aqui no privado, vamos incluir no meu treinamento para todo mundo que estiver entrando já repassar por tudo isso daqui. Então, muito bem pontuado. Tá? E ponto relevante, logo que vocês tiverem acesso ao cockpit, vocês vão receber o manual de compliance do Safra. Leiam ele inteiro e saibam a regra, tá? E joga o jogo com a regrinha embaixo do braço, tá? Eu vou te falar, eu já li muito manual de compliance, mas nunca vi nada tão específico como assessor. Realmente, é tipo assim, você é um tirador de pedido e não pode fazer nada. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura, realmente tem que prestar bastante atenção. Que daí é foda, né, Adriana? Porque tu tem que tirar pedido, mas o cliente nem sabe o que ele quer. Exato. Não, então, você como é orienta. O ponto é, a gente é o financial advisor, a gente é o planejador financeiro, a gente é o consultor da vida do cara. Mas a gente não pode usar esses termos de jeito nenhum. A gente tem que seguir. É ridículo, entendeu? O ponto é, a gente tem que fazer um trabalho de assessoria, de orientação do cliente, de educação financeira do cliente, de modo que ele entenda o seu próprio planejamento e tudo mais. Então, a gente usa ferramentas que demonstram, que dão esse empoderamento, essa liberdade do cliente entender o próprio bolso de uma maneira que ele não entendia antes do nosso trabalho, tá? É essa a nossa função. E a partir dali, tudo que ele faz conosco tem que ser gravado e ele tem que autorizar para a gente poder executar. É esse, tá? É assim hoje o nosso trabalho, tá? Se resume nisso. Porque tem que prospectar, né? Uma das coisas da gente autônoma é prospectar. Então, uma hora é prospectar, outra hora é tirar pedido, e para prospectar tem que é bem, como a Adriana falou, é bem específico mesmo, é bem amarradinho, né? Tem que fazer tudo. Exato. E a gente tem que prestar bastante atenção, né, na estrutura desse script, porque realmente... né? Porque você quer encantar o cliente. O encantamento com o cliente é através de palavras, e palavras que tenham significados para ele, né? E você acaba, de repente... exatamente, e tem que cuidar daí com os termos, né? E uma coisa de extrema importância, pessoal, vocês veem que eu participo de muitas lives, eu faço comentários sobre economia, sobre política, sobre ativo e tal. Notem uma coisa, toda vez que eu vou comentar qualquer coisa, eu falo, eu não sou analista político, eu não sou analista ou economista, mas a minha opinião é essa. E aí eu entro nos temas que eu tenho muita propriedade para falar, tá? Então, eu estou deixando claro que, eu estou matando tudo isso daqui, tá? Eu sou assessor de investimentos e estrategista da Apollo, né? E a nossa percepção hoje sobre o cenário econômico é tal. Não sou analista ou especialista em cenário, tá?
Especialista tem que ter cuidado, né? Que a própria propaganda do Safra fala sobre ele. Exato, então, assim, quando a gente fala, a gente é o especialista do Safra, não, a gente tem o selo de especialista em investimentos concedido pelo Safra. Tá? A gente é o pelotão de elite do banco, ponto. Legal. É uma coisa, outra coisa dentro da regulação. A CVM autorizou a gente a colocar o selo de especialista, que é uma diferenciação do banco. É o banco concedendo para a gente uma coisa que é válida dentro do banco, tá? Então, no banco... Melhor nem falar isso para o cliente, imagina explicar isso para o cliente. Você não tem que explicar, você só tem que falar, a gente tem o selo de especialista de investimentos do Banco Safra, a gente é considerado lá dentro pelotão de elite dentro dos investimentos e o nosso trabalho é entender suas necessidades, entender você e ver de que forma a gente pode te ajudar, sugerindo uma alocação, entendendo o seu perfil, acompanhando seus objetivos ao longo do tempo, ao longo dos anos, de modo que a gente te ajude a construir as suas realizações pessoais e financeiras e você tenha a sua liberdade financeira. Tá? Veja, eu expliquei tudo que a gente faz, falei de planejamento, falei de longo prazo, falei de sucessão, falei tudo e não disse nada disso. E o cliente entendeu com tranquilidade que a gente vai ajudar ele a construir os seus próprios sonhos. Boa. Tá? Simples, né? Então, assim, é só riscar do mapa isso daqui, esses termos, e você vai conseguir trabalhar naturalmente. É questão de prática, tá bom? E é isso aí. Beleza? Esse treinamento vai ser gravado, a gente vai fatiar ele, vai colocar na intranet e vai colocar dentro do onboarding da Apollo. Provavelmente o Gustavo vai seguir com ele ou acaba caindo para mim junto do treinamento institucional, tá? Senhores, muito obrigado pelo treinamento de compliance. Agora eu vou abrir o espaço. Oi? Opa, desculpa interromper. No caso, a gente não pode falar que é especialista em investimento, certo? Mas o pessoal de seguro e câmbio, a gente pode falar que eles são especialistas na área? Sim. Sim. Certo, então. Obrigado. Tá? O termo especialista se refere exclusivamente a 497. Tá bom? Então, o que eu gosto de usar como para o pessoal, eu gosto de usar não o especialista, por exemplo, para a área de seguros, mas nossos responsáveis por gestão de riscos, né? Ou por planejamento patrimonial. Né? São termos que pegam muito bem para o cliente, que não são vedados e que não levam à confusão do especialista e tudo mais. Tá? Por favor, quais são os termos? Planejamento patrimonial e gestão de riscos. Né? São os nossos responsáveis por gestão de riscos e planejamento patrimonial. Okay. Ou seja, eu não estou falando que é da Apollo Investimentos. É a segunda empresa com o pessoal que cuida da parte de proteção patrimonial. Tá? Certo. E então, pessoal, eu vou abrir espaço agora para a Adriana, para a gente falar da abordagem comercial de PJ, de prospecção de PJ, tá bom? Muito obrigado.